por aqueles que não estão, Senhor. Ó Deus, sei com o Gabrielzinho, Senhor, neste momento, Pai. Sei com cada um dos nossos irmãos, Senhor, que por qualquer motivo não puderam estar aqui nesta noite, Pai. Ó Deus, visita poderosamente. Visita, Senhor, nossos familiares neste momento. Senhor, se tiver alguém aqui, Senhor, com alguma preocupação, Senhor, Deus, que cada um de nós possamos deixar diante do Teu altar, Senhor, as nossas ansiedades. Oh Deus, que nossas vidas, Senhor, neste momento possa ser invadida da Tua presença e que nada, Senhor, venha importar-nos mais a não ser a Tua presença, Pai. Oh, encha, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Enche esse lugar, ó Deus, com a Tua presença, Senhor. Que é santa, que é santa, que é santa, Pai. Cada lábio, Senhor Jesus, possa ver um cântico novo, Senhor. Ó Deus, que cada lábio possa ter, Senhor, um hino de louvor a Ti, ó Deus. Um hino de vitória, Senhor, aleluias. Porque quantas, Senhor Jesus, coisas nós temos enfrentado, quantas adversidades, ó Deus. Mas o Senhor tem nos feito, Senhor, ficar em pé, Senhor. Oh, aleluia, Senhor, e que nós possamos olhar somente para Ti, ó Deus. Porque nós sabemos que o homem falha, Senhor, mas que o Senhor permanece fiel, porque o Senhor é fiel desde o princípio. Oh, aleluia, Senhor. Oh, Deus, assim como a Tua palavra foi dita ontem, até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor. E eu estou certa, Senhor Jesus, que o Senhor está aqui. Mova, Pai, mova, Senhor Jesus. Aleluias. Glórias a Ti. Glórias a Ti, glórias a Ti, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, glórias a Ti, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti. Glórias a Ti, glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, glórias a Ti, glórias a Ti, ó Rei Jesus. Diante do Seu trono, Pai, nos colocamos neste momento como adoradores que somos, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Oh, bendito Tu és, o Deus de amor. Deus, que ninguém saia deste lugar da forma como entrou, Senhor. Que ninguém saia, Senhor. Que o Senhor possa envolver cada vida agora, Senhor. Oh, aleluia. Envolva, Senhor, com a Tua graça, com a Tua paz, Senhor Jesus. Porque nós somos livres para Te adorar, Senhor. Somos livres para glorificar e exaltar o Teu nome, ó Deus. Somos livres. Eu sou livre, Senhor, para Te adorar. Levanta suas mãos, amado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Assim como a águia. Oh, aleluia, Jesus. Sinta agora o mover de Deus na sua vida. Coloca um novo cântico na sua boca, amado. Oh, aleluia. O Senhor Jesus é quem pede, não sou eu. Oh, aleluia. Sou você. Encha com Tua glória, Senhor. Dá visões, Senhor. Oh, Senhor, Tu tens falado neste lugar para que não haja profetas calados, Senhor. Oh, Deus.
a tua chuva, Senhor, desça sobre cada um de nós, Pai. Não importa, Senhor Jesus, o tamanho que seja essa nuvem, Pai, mas faça chover, Senhor Jesus, a tua graça neste lugar, ó Deus. Que vai descer sobre este lugar, Senhor Jesus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Aquele monte junto com aquele moço, precisou que por 7 vezes ele subisse para que visse aquela mãozinha. E aquela mãozinha, Elias falou e disse: vai lá, fala para o rei que eu já vejo chuvas, para ele se apressar, porque a chuva vai pegar ele no caminho. Não importa, amados, quantas vezes nós tivermos que subir no monte, não importa. Não importa. Nós queremos ver a mão do Senhor Jesus. Repita comigo: não importa, Senhor, quantas vezes forem necessárias, eu quero ver a tua mão agindo sobre a minha vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Louva, Senhor, com muita alegria, aleluia. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Tocar em teu viver. Não se desespere, não se entregue assim. Aleluia. Pois existe um Deus que cuidará de todos os seus problemas, todo esse sofrer, tudo logo vai ter fim. Deixa a sua vida, enche sua vida. Cristo dirige. Ele quer te dar a vitória. Quer também te libertar. Abre o coração nessa hora. Sua vida vai mudar. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Aleluia! Vamos cantar.
Senhor, tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor, tocar em teu viver. Não se desespere, não se desespere, não se entregue assim, pois existe um Deus que cuidará de ti. Todo esse sofrer logo vai ter fim. Deixe sua vida, aleluia, Cristo dirige. Agora bata assim, ó. Ele quer te dar a vitória, quer também te libertar. Abre o coração nessa hora, sua vida vai mudar. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Tocar em seu viver. Tocar em seu viver. Aleluia! Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus! Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Todo sofrer terá fim. Sabe por quê, amado? Porque nós temos um Deus que lá no passado foi com o povo. Quando aquele mar estava na frente deles, o Senhor abriu. Para que isso acontecesse, teve que ter uma ação do povo. Então, diante das nossas dificuldades, o que nós devemos fazer? Nós devemos deixar Deus agir nas nossas vidas. Ouvir. Às vezes o Senhor está dizendo para você ir, e às vezes o Senhor está falando para você ficar. Naquele momento o Senhor disse para o Senhor: mande o povo que marche. Talvez hoje o Senhor quer que você marche. Talvez hoje o Senhor quer que você fique onde você está. Eu não sei. Mas o Senhor Jesus quer falar com você. Abra os seus ouvidos, amados. Certamente o Senhor dará a direção para você. O Deus do impossível, Ele não se esquece de nenhuma das promessas que Ele fez para nós. Não importa o tempo que passar, não importa, elas se cumprirão em nossas vidas. Amém? Você pode crer nisso? Amém, Jesus? Aleluia! Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando todo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não és tão só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e compra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz, aleluia, ser o Deus do impossível. Não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Eu quero só os homens cantando, amém? Aleluia.
quando tudo diz que não. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Coragem prosseguir. Oh, aleluia. Sou aleluia. Quando tudo diz que não. Oh, Senhor Jesus. Parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha ao nosso favor, ó Deus. Venha em teu favor e cumpra em mim teu querer. Todos louvam o Senhor. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós servimos um Deus do impossível, um Deus que pode todas as coisas. E eu quero aproveitar, na direção do Espírito Santo, esse último louvor que foi cantado. Haverá alguma coisa impossível que Deus não possa fazer por você? Eu quero que você, neste momento, peça para Deus, mas creia e tenha fé. Tenha fé. Não deixe o inimigo colocar dúvida no seu coração. O impossível para a sua vida se torna possível para Deus. Eu quero que você feche os seus olhos. E aquilo que você precisa, peça ao Senhor, que o Senhor dará. Querido Deus e eterno Pai, diante da tua amada igreja, diante da tua presença, Pai, eu apresento, Senhor Jesus, a vida deste casal, Pai, que está, Senhor Jesus, sobre, ó Deus, este óleo, Senhor, este óleo que representa a unção que despedaça todo jugo, que está, Senhor, a vida deste casal diante do teu altar, a restauração, ó Deus bendito, no nome de Jesus eu apresento diante do teu altar este casal. Diante do seu altar, Deus, eu apresento a vida do Arthur, Senhor. Visita ele agora na sua casa. Repreende toda a enfermidade, Senhor, sobre a vida desta criança, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, a vida do Gabrielzinho está nas tuas mãos. E nós cremos no possível. Nós cremos que o Senhor fará. Porque tu és o Deus poderoso, Pai. Deus bendito. Nós apresentamos, Senhor, o avô da Kelly, Pai. Eu não conheço, mas o Senhor conhece, porque o Senhor criaste. E nas tuas mãos, Senhor, eu apresento a vida, Deus eterno, dessa pessoa. E que o Senhor possa entrar com a tua graça, em nome de Jesus, Pai. Assim como teus filhos estão, Senhor, na tua presença, crendo que o Senhor poderá fazer o impossível. Faça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Levante as tuas mãos. Vamos orar pelo incensário. Deus, aqui está o teu incensário, Pai, que representa, Deus eterno, onde as vidas têm colocado, Senhor, os pedidos de orações, as fotos, documentos, campanhas que vai ser iniciada no ano de janeiro, Pai. No mês de janeiro, Deus, nós apresentamos diante do teu altar, para
para que o Senhor se manifeste poderosamente em nome de Jesus. Amém? Obrigados, músicos. Pode se assentar. Eu queria falar para os irmãos que dia 6 de janeiro nós vamos iniciar uma campanha que o tema é: qual é a sua muralha? Amém? Então, não perca este trabalho, essa campanha. Entre com fervor, com confiança. Amém? E Deus fará o melhor para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 23. Hoje é o nosso culto, o terceiro domingo de missões. Que você possa preparar o melhor nessa noite missionária. Amém? Nós vamos falar sobre adoração nessa noite. E o tema da nossa mensagem está aqui: o verdadeiro adorador está no caminho e no centro da vontade de Deus. Talvez você possa pensar, mas de novo, sobre adoração? Sim, de novo, porque eu tenho que fazer o que o Espírito Santo está pedindo. E quando Ele falar para, eu paro. E quando Ele falar continue, eu vou continuar. Graças a Deus que o Pai corrige aqueles que o amam. A palavra de Deus no Evangelho de São João, no capítulo 4, versículo 23 e o versículo 24. A palavra de Deus fala o seguinte, vamos ler todos juntos. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa os que adorem, e adorem em espírito e em verdade. Querido Deus, eterno Pai, na Tua presença, Senhor, nós estamos. Entoamos cânticos de louvores ao Senhor, ó Pai. Entregamos o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa comunhão. E neste momento, Pai, queremos ouvir a Tua voz. Ó Espírito Santo de Deus, ministra em nós o Teu querer sobre cada vida que está aqui, Senhor. Aquelas vidas que não pôde chegar aqui por algum motivo, alcança elas também, Senhor. Ó Deus eterno, nos abençoa, Pai. Fala poderosamente, como o Senhor falaste comigo nesse dia, Senhor. Fale com a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus, amém? Queridos irmãos, a palavra que Deus tem para nós hoje é uma palavra de alerta. É uma palavra maravilhosa, que nos alerta profundamente, ao ponto que nós, como verdadeiros adoradores, e aqueles adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, aquele que adora a Deus, ele permanece no caminho do Senhor, vivendo a palavra, vivendo realmente o mover do Espírito. O adorador, ele vive Cristo. Adoração, viver um estilo de vida de adorador. Temos que viver como os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e verdade no seu caminho e na sua vontade. A vontade de Deus tem que ser soberana em nossas vidas. Tudo que nós fizemos diante do Senhor, tudo que nós apresentamos, tudo que nós fazemos, tem que estar no centro e na vontade de Deus. Mas para que esteja no centro, eu tenho que estar no caminho. E quem está no caminho, ele é um adorador. E quem está no caminho, como um verdadeiro adorador, ele não nem desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Mas como foi dito ontem, ele prossegue para o alvo, o autor e consumador da nossa fé. Ele prossegue, ele caminha na presença de Deus e na vontade do Pai Celestial. Porque o perigo é sair da vontade de Deus. O perigo é sair da vontade de Jesus Cristo. O perigo é sair da vontade do nosso Senhor, do Espírito Santo de Deus. O Senhor me levou a uma passagem, a um fato que aconteceu com o povo de Israel. E o Senhor falou profundamente. A revelação é poderosa.
Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque o povo de Israel, eles tinham algo no coração, eles tinham algo dentro do seu coração. Mesmo assim, ele procurou o homem de Deus e falou assim para o homem de Deus: olha, clame por nós, para ver o que Deus vai responder. E Deus respondeu que era para eles permanecer no lugar que eles estavam. Então preste bem atenção. Deus está dizendo: permaneça no lugar que eu te coloquei. Eu não estou falando esse templo, eu estou falando a presença e o caminho de Deus. E se Deus te trouxe aqui, permaneça também. Porque o povo dançou. E essa palavra é de alerta nessa noite. Eu quero que você vá lá em Jeremias, no capítulo 42. É uma palavra profética, uma palavra que nos alerta. Queria que toda a igreja estivesse aqui. Queria que aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, estão perambulando, estivessem aqui para ouvir essa palavra. Mas como nós oramos e falamos: Deus, que lá esteja quem o Senhor quer falar, aí Deus traz. Então, se você está aqui, porque Deus te trouxe, porque Ele quer te alertar nessa noite, Ele quer te alertar sobre esta palavra, como Ele falou grandemente em meu coração. Jeremias, no capítulo 42, o povo, ele se rebela de uma forma tão grande, entra em desespero tão grande, porque um dos líderes que estava cuidando deles na Babilônia faleceu. E eles ficaram morrendo de medo que o negócio complicasse para eles mais do que já estava ali na Babilônia. Só que Deus estava cuidando deles. Por mais que eles estavam na Babilônia cativos, Deus estava cuidando dele, porque Deus, Ele cuida de nós. Se nós entramos numa guerra, se nós estamos passando adversidade, se nós estamos passando por problema, se nós estamos no caminho de Deus e acima de tudo somos adoradores e estamos fazendo a vontade de Deus, o Senhor, Ele cuida de nós. Preste bem atenção. Então chegaram todos os príncipes do exército de Joanã, filho de Caré, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram a Jeremias, o profeta: cai agora a nossa súplica diante de ti, e rogue por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto, porque muitos restamos e uns poucos, como veem os teus olhos. Para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Vamos parar aí. Jeremias, intercede por nós e clame a Deus, para que Deus mostre o caminho que nós temos que caminhar. Só que este povo falso adorador, ao mesmo tempo que ele estava pedindo a orientação do homem de Deus, que já estava sofrendo por causa deste povo, ele já tinha o propósito no coração deles de fugir para o Egito, mas mesmo assim, eles foram até Jeremias, e dependesse do que Deus falasse, o que estava no coração deles, eles iam fazer. Vamos continuar. Paramos no versículo 4, né? 3 lemos, né? E disse-lhe Jeremias, o profeta: eu vos ouvi, e eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme a vossa palavra, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei e vos ocultarei, e não vos ocultarei nada. Então disseram o povo a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja ela má.
a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, e obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Então ali, nós vimos que ele falou, olha, o que Deus falar nós vamos fazer, nós vamos obedecer. Mas no coração deles, queria subir para o Egito. Queria não, estava no coração deles subir para o Egito. E quantos estão assim, buscando resposta de Deus, mas o coração já está determinado em fazer algo que não está no caminho e nem da vontade de Deus. O adorador, ele está no caminho, está no centro da vontade do Pai Celestial. Preste bem atenção e que o Senhor disse. E eu tenho certeza que o Senhor tem falado, como Ele falou através dos louvores, como Ele tem falado em cada culto, dando esperança, manifestando uma fé genuína. Mas como está realmente o meu coração? Determinado a fugir para o Egito? Ou permanecer? Ou permanecer no caminho e na terra e no lugar que Deus pediu para permanecer? Olha que Deus fala para eles. E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careé, e todos os príncipes do exército que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior. E disse-lhe, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviaste para lançar a vossa súplica diante dele. O Senhor começa a dar resposta para eles. Se de boa mente ficares nessa terra, então vos edificarei, e não vos derribarei, e vos plantarei, e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que tenho feito. Não temas ao rei da Babilônia, a quem vós temeis, e não temeis, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar a terra que vos livra, a terra, para vos salvar e para fazer livrar das suas mãos. E vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à terra. Mas se vós disseres, não ficarem nessa terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde veremos guerra, onde não veremos guerra, e nem ouviremos som de trombeta, e nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Vocês viram que a resposta de Deus foi o seguinte: se eles permanecessem aonde eles estavam, na Babilônia, o Senhor ia cuidar totalmente deles. Nabucodonosor não ia fazer nada com eles, porque Deus estava no controle de todas as coisas. Eles estavam ali no caminho, eles estavam ali no centro da vontade de Deus. Mas, como Deus conhece o verdadeiro adorador, como Deus conhece os nossos corações, o Senhor já alerta eles, falando, olha, só que se vocês não ficarem, o negócio vai complicar, o negócio vai ficar estreito. Por isso, amados, eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante, preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Porque quando eu falei para Deus, falei, Deus, quinta-feira o Senhor falou que ia entregar coisas grandes para pessoas neste lugar. E hoje o Senhor está falando para mim que o Senhor vai tirar coisas de pessoas porque tem sido desobediente. O coração está voltado ao Egito, o coração está voltado ao mundo. Não está no meu caminho e não está no centro da minha vontade. O Senhor falou, e eu falei, Deus, mas por quê? Ele falou, eu estou no controle de tudo. Eu quis questionar com Deus, mas Ele disse, eu estou no controle de tudo. Porque os verdadeiros adoradores que caminham na minha presença, que estão no centro da minha vontade, eu cuidarei, eu edificarei, eu agirei com misericórdia, eu realmente cuidarei. Mas aqueles que subirem para o Egito, aqueles que se afastarem da minha presença, aqueles que estão com o coração dentro da casa de Deus, mas o coração praticamente estão com o corpo
dentro da igreja, mas o coração está lá fora, um coração obstinado, um coração falso e mentiroso. Eu vou entrar com espada, com destruição. Eu vou acabar com tudo. Eu vou acabar com ele. Uma palavra de alerta para nós. Uma palavra de alerta para nós. E ele começa a falar aqui. Versículo 14. Dizendo: não, antes iremos à terra do Egito. Não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, os homens falando, e nem ouviremos com o som de trombeta, e nem teremos fome do pão, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Versículo 15. Neste caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: se vós absolutamente puseres o vosso rosto para estares no Egito, e entrares para lá e peregrinar, acontecerá então que a espada que vos temeis ali vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vos recai estará convosco no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puserem o rosto em entrarem no Egito, a fim de lá peregrinarem. Morrerão a espada, a fome, da peste, e deles não haverá quem reste e espante do mal que eu farei vir sobre eles. Olha o que Deus falou: se vocês forem para o Egito, vocês morrerão. Se nós formos para o Egito, para o mundo, abandonarmos a Deus, o Senhor está falando que nós morreremos. Nós morreremos. E é o Senhor quem vai agir desta forma. Talvez você fale assim: não, foi essa época só. Não. O Senhor, Ele procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. O Senhor está cansado de pessoas que profanam a casa de Deus, que escandalizam a casa de Deus. O Senhor está cansado de receber falsa adoração, falso louvor. O Senhor, Ele está procurando nessa terra verdadeiros adoradores. Há pessoas que estão querendo desistir e querem subir para o Egito. E Deus está falando: permaneça no caminho, no centro da minha vontade. Há pessoas que o coração está lá no mundo. As coisas do mundo têm entrado, as coisas do Egito têm entrado na sua vida. E Deus está alertando as nossas vidas nessa noite. Ou seja, um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Um adorador sincero, um adorador nato. Ou senão você vai entrar na espada do Senhor. É muito pesada essa palavra, mas louva a Deus por essa palavra que nos alerta nessa noite. Fica ou sobe? Este povo foi desobediente. Consultou o Senhor através do profeta. O Senhor orientou que estaria com eles ali na Babilônia, que o rei da Babilônia não poderia fazer nada contra eles. Mas mesmo assim, esse povo subiu para o Egito para oferecer adoração à rainha dos céus, para receber adoração, para oferecer adoração a espírito de Jezabel, a espírito maligno, como muitos têm feito isso. Estão no mundo, o coração está no mundo. E Deus nessa noite está nos alertando. Deus está nessa noite pedindo: o verdadeiro adorador fica no meu caminho, fica no centro da minha vontade, não é a sua vontade. Olha que Deus está falando para nós, igreja: permaneça no meu caminho. Se você é um verdadeiro adorador, viva a verdade,
Porque Jesus Cristo é o caminho e a verdade. Viva Cristo. Porque se você subir para o Egito, você vai morrer. Você vai morrer. E o pior, aqueles que você vai levar junto vão perecer. Olha o que diz aqui, versículo 18: porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, como se derramaram a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim derramará a minha indignação sobre vós quando entrares no Egito, e serei uma maldição, um espanto, uma execração e um opróbrio, e não vereis mais este lugar. E falou o Senhor acerca de vós, ó resto de Judá: não entreis no Egito. Sabei de certo que testifiquei contra vós hoje, porquanto enganaste a vossa alma, pois enviaste ao Senhor vosso Deus, dizendo: ora por nós ao Senhor nosso Deus, e conforme tudo que disser o Senhor Deus nosso, declaro, assim o faremos. O Senhor estava preocupado com a alma deles, vocês perceberam? Não adiantou nada o que o Senhor mandou dizer. Não adiantou nada. Não adiantou nada. O Senhor falando constantemente aqui: não suba para o Egito. Não suba do Egito. Não sai do meu caminho. Não sai do centro da minha vontade. Permaneça nessa terra. O Senhor estava falando com este povo, mas não adiantou nada. Eu espero que nessa noite adiante conosco. Eu espero que nessa noite você decrete essa palavra. Eu espero que nessa noite você possa fazer isso. O Egito vai te oferecer as piores coisas deste mundo, que vai matar a sua vida. Se converta-se ao Senhor. Deus procura verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Se converta. Se converta. Isso é para mim também, igreja. Vocês lembram do culto de missões de semana passada, mês passado? Uma palavra poderosa que Deus nos deu, um chamado. Eu tenho um chamado para levar as boas novas, levar a palavra de Deus. Muitos, infelizmente, estão já no Egito. Pessoas que estavam nesse dia se emocionaram, e Deus não quer emoção. Deus quer que a palavra testifique com o teu espírito. E para que a palavra testifique com o teu espírito, eu tenho que ser um adorador. É momento de mudar. É momento realmente de receber a palavra de Deus, e não como o Tiago fala, o homem que olha no espelho e vê a sua semelhança e não muda, não. É hora de mudar. Olha o que diz o versículo 21. E vos tenho declarado hoje, mas não desses ouvido à voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pela qual Ele me enviou a vós. Agora, pois, sabei por certo que a espada e a fome, a peste, morrereis no mesmo lugar onde desejasse entrar para lá, para peregrinar. O povo subiu. E o pior de tudo, sabe o pior de tudo? Sabe o pior de tudo? É que ele levou Jeremias. E sabe o que é o pior de tudo? Que nós pastores vemos dentro de uma igreja, que quando um corre para o Egito, leva aqueles que estão do lado, que estão firmes na casa de Deus, depois pagam um preço alto. Mas pela palavra de Deus, Jeremias permaneceu na posição de um adorador. Jeremias permaneceu na posição, homem sofredor,
Se você ler a história de Jeremias, se você estudar o livro de Jeremias, Lamentações, você vai ver que esse homem chorou muito, renunciou à sua vida, não casou, por causa deste povo. E assim, muitos renunciam, muitos estão ali pagando preço, jejuando, clamando, dando o seu melhor, mas sempre tem alguém dentro de casa que está com o coração nojento. Muda, igreja, em nome de Jesus Cristo. Deus procura verdadeiros adoradores. É uma palavra assim dura, mas é uma palavra que Deus nos ama. Ele quer nos corrigir, Ele quer mudar a nossa vida. Nós estamos entrando no ano da multiplicação, e só adorador vê. Só adorador. Irmãos, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa vida. Ele sabe quantos fios tem aqui na nossa cabeça de cabelo. Ele sabe tudo de nós. Ele sabe de você. É noite de Deus se manifestar na sua vida. É noite de você reviver. É noite de você escancarar na presença de Deus e falar: Deus, eu não quero ir para o Egito, porque se você for, você vai morrer. É o que Deus mandou falar. Se você for, você vai morrer. É morte. Morte espiritual. Morte espiritual. No capítulo 43, o povo leva Jeremias. O povo chega diante de Jeremias. Os cabeças, e o povo maior e o povo menor, e fala o seguinte para Jeremias. Vamos ler. Abre lá, vira a página, 43, versículo 2, parte B. Tu dizes mentira, Jeremias. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito, para lá peregrineis. Ainda fala que é mentira. Ainda fala que Jeremias mentiu. Versículo 3. Baruque era secretário, fiel, temente de Jeremias, filho de Nérias, é que incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos manterem, ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Caré, e nem nenhum dos todos os príncipes do exército, nem o povo todo, a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Não quiseram nem saber. A voz do Senhor foi em vão. É tipo agora. A voz do Senhor está falando neste lugar. O Espírito de Deus está falando: não vá para o Egito. Não vá para o Egito. Talvez você não está nem com intenção de sair lá para o Egito, ir lá para o mundão, mas o teu coração está lá. Isso é um perigo, porque se o seu coração está lá, daqui a pouco você está lá, fazendo as coisas malignas, fazendo as coisas diabólicas. E o pior de tudo, igreja, preste bem atenção, pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quando o nosso coração está no Egito, quando nós estamos fora do caminho de Deus, quando nós estamos fora da vontade de Deus, há um espírito maligno que é lançado pelos satanistas para entrar dentro da igreja. E quando ele não envia um dentro, ele cata aqueles que estão com o coração no mundo. Por isso que Deus nessa noite nos chama. Porque no Egito, irmãos, é terrível. E no Egito havia um espírito maligno, a rainha dos céus. Este povo começou a oferecer incenso. Esse povo começou a adorar. Esse povo começou a se prostrar. Mesma coisa que os seus pais faziam. Povo obstinado. Povo surdo. Porque não ouviram a voz de Deus. Não vamos fazer como este povo. Esse povo entrou. Esse povo subiu para o Egito e ainda leva Jeremias. Irmãos, não suba, não saia da vontade e não saia do caminho de Deus.
O Senhor te chamou. Você tem uma chamada. Talvez você pode pensar: nossa, faz tanto tempo que eu sou cristão, faz pouco tempo que eu me converti. Não importa. Deus está falando, Deus está dizendo: não suba. Porque muitas vezes a pessoa tem vontade de abandonar e deixar tudo, porque lá não está bom. Não está bom, está difícil. Não tem jeito, está complicado. Eu vou abandonar e vou deixar tudo. E vou subir para o Egito. Vou para o mundo. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Versículo 5. Antes tomou Joanã, filho de Carea, e todos os príncipes do exército, e todos os restos de Judá que havia voltado dentre todas as nações, para onde havia sido lançado, com o fim de peregrinarem na terra de Judá. Homens, mulheres, e os meninos, filhos, reis, e todas as almas que deixara Nebuzaradan, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Acaia. Gedalias foi o que morreu, o que cuidava deles. Ele morreu, o povo ficou desesperado. O negócio vai ficar feio aqui, agora ninguém cuida de mim. Pessoas que dependem de muleta. Pessoas que dependem dos outros para ser um adorador, para ficar no caminho de Deus. É igual jovens, é igual pessoas muitas vezes, amados, vem para a casa de Deus interessado em alguém. A pessoa não deu atenção, eu vou embora. Você está aqui por causa de Jesus Cristo, porque Ele te chamou, Ele te resgatou do mundo, Ele tirou você do Egito. Para que voltar para o Egito? E não diga que essa palavra não serve para você, porque essa palavra serve para mim e para você que está aqui. Porque todos nós corremos risco de abandonar tudo, sermos incrédulos e subir para o Egito. Só que preste atenção. Se você não entendeu ainda, se você sair da adoração, do caminho e do centro de Deus, a espada de Deus vai vir sobre a sua vida e você vai morrer. É o recado e o alerta de Deus. Olha versículo 7. Entraram na terra do Egito, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Tafenes. Foram para esse lugar, foram para ali. Só que o profeta, o homem de Deus, estava junto com eles. Foram levados, mas estava junto com eles. Só que aí o Senhor mandou um recadinho para eles. Olha que ele manda dizer. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Tafenes, dizendo: toma a tua mão pedras grandes, esconde entre barro de forno, que está na porta da casa de Faraó, em Tafenes, perante os olhos dos homens judeus. E disse: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu enviarei, tomarei Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei no seu trono sobre esta pedra que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas, e virá e ferirá a terra do Egito, quem para a morte, quem para o cativeiro, quem para a espada, lançarei no fogo as casas dos deuses do Egito, e ele queimá-lo-ás, e levá-lo-á a cativo, e ornar-se-á da terra do Egito como versos de pastor em suas vestes, e sairá dali em paz. Então Nabucodonosor entraria no Egito, e ele ia fazer o que ele bem quisesse. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, tivesse que matar, ele mataria. Tivesse que levar cativo, ele levaria. E ele sairia do Egito muito bem. Deus usaria quem ele queria usar para abençoar aquele povo, se permanecesse na vontade, no caminho dele. Para abençoar, ele usaria este para destruí-los,
para destruir o Egito, para destruir aqueles que estavam ali, oferecendo uma adoração hipócrita, fariseu, uma adoração maligna. E muitos estão assim, sendo fariseus dentro da casa de Deus, oferecendo uma adoração de qualquer forma a Deus. E Jeremias alerta, Deus alerta, através de Jeremias: maldito é o homem que faz a obra de Deus de qualquer forma. Irmãos, o preço de sermos verdadeiros adoradores, de estar no caminho de Deus, estar no centro da vontade de Deus. As pessoas acham muito difícil, mas não é difícil, irmãos. É só ouvir a voz de Deus. Quem comanda as nossas vidas é Deus. Nós temos Ele, o Espírito de Deus habita em nós. Para que nós ouvimos outras vozes? Para que fazemos coisas que vai tirar nós do caminho e da vontade de Deus? Por que isso? Quantas pessoas que começaram, como foi dito ontem, começamos aquele avivamento, aquele primeiro amor. Uns foram até a metade do caminho e pararam. Irmãos, Deus está alertando nossas vidas nessa noite. Veja bem, o povo, amados, despreza no capítulo 44. O povo, ele despreza totalmente o concerto, a aliança com Deus, e começa a adorar a essa rainha dos céus. Começa a fazer a maldade. Olha só no versículo 2: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vós fizeste todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre toda a cidade de Judá. E eis que elas são hoje um deserto, e ninguém habita nelas, por causa da sua maldade que fizeram, para me indo queimar incenso e servir deuses estranhos, que eles nunca conheceram, eles e vós e vossos pais. Eu vos enviei todos os meus servos profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais essas coisas abomináveis que aborreço. Mas eles não deram ouvidos e nem inclinaram os ouvidos para se converterem à sua maldade, para não queimar incenso a deuses estranhos. Derramaram-se, pois, a minha indignação, a minha ira, e acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em assolações com o que hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: por que fazeis vós tão grande mal contra a vossa alma? Preste bem atenção, amado, esse povo, como eu disse, quebraram a aliança com Deus, de ser um verdadeiro adorador. Começaram a oferecer incenso, começaram a prejudicar a si mesmo, começaram a prejudicar a sua alma. E eu vou dizer algo para você que o Espírito Santo está dizendo. Mais uma vez ele diz: muitos estão aqui dentro, como um rótulo, está vazio por dentro. A sua alma está doente, não deixou o Senhor curar, não deixou o Senhor converter, e tem oferecido incenso, tem feito coisas que não tem agradado a Deus, tem feito coisas que realmente os olhos de Deus não se agradam. Quem tem internet fácil, acesse lá, Estudos Monte Sião, e lá tem um estudo sobre a Rede Globo. As novelas da Rede Globo: adultério, despertando o homossexualismo, despertando a mulher, o homem, até 1, 2, 3 mulheres, despertando as coisas erradas.
E crente assiste. Crente está na frente assistindo. Não importa que horário que você assiste, tudo não presta. Tem uma mensagem de um cântico que fala assim, que a sua alma vai para o inferno. E muitos crentes têm abrido e têm assistido, têm deixado este som maligno entrar e se oferecer incenso. Muitos assistem BBB, pornografia. Isso é estar com o coração no Egito. Muitos não resistem a olhar para uma garrafa de cerveja. Muitos não resistem a olhar para um maço de cigarro. Muitos não resistem a olhar para um baseado. Muitos não resistem a olhar para uma pornografia. Não saia do caminho do Senhor. Não saia do centro da vontade do Senhor. Se o Senhor te chamou, Ele quer que você permaneça. Ele quer que eu permaneça no caminho. Faz muito tempo que eu não convivo no mundo. A minha convivência, às vezes, é num consultório, é no evangelismo, ou às vezes no restaurante, ou às vezes passeando no shopping. Mas toda semana, 3 vezes na semana, eu tenho convivido com mulheres mundanas, numa clínica. E você ouve cada coisa. Você escuta cada coisa. E se eu não for um verdadeiro adorador, que está no caminho de Deus, que está no centro de Deus, eu entro na conversa. Preste bem atenção, queridos. Não saia da terra que Deus permitiu que você está. Não saia. Caminho de Deus é perfeito. A vontade de Deus é perfeita, agradável, maravilhosa. No Egito você vai morrer, e vai morrer, e vai arder, e vai queimar. Essa é a alerta que Deus nos dá nessa noite. Ele está preocupado com a alma, a vossa alma, a alma desse povo estava já doente, estava totalmente voltada a essa adoração pagã, maligna. Um povo que quebrou o concerto e a aliança, para desarraigar o homem, a mulher e a criança, ao qual mama no meio de Judá, a fim de não deixares ali o resto algum, irando-se com a obra da vossa mão e queimando incenso a deuses estranhos da terra do Egito, onde vos entrasse para lá peregrinades, para que vós mesmo vos desarraigares e para que servais de maldição do opróprio entre as nações da terra. Esquecesse já da maldade dos vossos pais e a maldade dos reis de Judá, as maldades das suas mulheres e as vossas maldades das vossas mulheres que comeram a terra de Judá e nas ruas de Jerusalém. Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram e nem andaram na minha lei e nem os meus estatutos que pus diante de vós e diante dos vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que ponho o rosto contra vós para o mal, para desarraigar de toda Judá. Tomarei o resto de Judá que pus o rosto para entrar na terra do Egito, a fim de dá-la a peregrinar, e ela será todo consumida a terra do Egito, e cairá a espada, a fome, morrerá, consumir-se-á desde o menor até o maior, até a espada, a fome morrerão, e serão uma secreção, e um espanto, e uma maldição oprópria. Que horrível. Olha que horrível. Por causa de não ouvir a voz de Deus, por causa de fazer o seu próprio caminho, por causa de ser um adorador mentiroso, por causa de sair do centro da vontade de Deus. O que o Espírito de Deus fala para mim e para você, amados, é o que está aqui. O verdadeiro adorador está no caminho
e no centro da vontade de Deus. O caminho é perfeito. O caminho é Jesus que leva a Deus. Se você não tem adorado a Deus em espírito e em verdade, volte a adorar a Deus. O Senhor nessa noite, irmãos, Ele nos alerta, Ele nos exorta, Ele pede para que nós se levantemos e continuamos e permanecemos aonde Deus nos colocou, porque você pode morrer se você sair do caminho e da vontade do Pai Celestial. Olha só, esse povo no versículo 17, ele começa a adorar a Rainha dos Céus. A Rainha dos Céus hoje, eu vou dizer, Rainha dos Céus hoje, porque esse Espírito vem se manifestando desde a época do Egito. Hoje, Rainha dos Céus, sabe quem que é? A Dona Sidona. A Dona Sidona, que se apareceu aí, uma mulher que não tem nem origem, trazendo maldição dentro da casa, uma mulher que não tem origem. Foi o nome que eles deram para ela. Tem origem, acharam no rio. Mas a Rainha dos Céus é a Dona Sidona, que muitos têm se prostrado. E muitos ainda, olha o que o Espírito de Deus está trazendo aqui em meu coração. Muitos ainda, quando vai adorar a Deus, quando vai pedir alguma coisa para Deus, o inimigo está lançando aquele crucifixo com o Cristo morto, pensando que Deus vai ouvir a sua voz, e Deus não vai ouvir nada. A idolatria, o espírito de Jezabel, o espírito maligno que tem entrado para destruir muitas pessoas, para acabar com muitas pessoas. É isso que esse espírito quer fazer. E este povo começou, e o pior, não vou dar nem para ler, mas eu vou comentar. Esse povo começou a oferecer incenso para esse espírito maldito, e teve a cara de pau de falar o seguinte: se nós cessarmos, se nós pararmos de oferecer incenso, nós não vamos ter pão, nós não vamos ter as coisas boas, porque ela tem dado. Povo ingrato. No Egito você não vai ter nada. No Egito você vai ter só mentira. No Egito é tudo mentira. Ele dá, mas Ele requer a sua alma. É isso que Ele faz. Eu conheço um jovem que perdeu uma grande bênção na vida dele, porque ele saiu do centro da vontade. E a palavra foi tão revelada na vida desse jovem, que ele caiu no chão, porque Deus estava falando para ele naquele momento, que ele estava perdendo o que Deus tinha colocado nas mãos dele. Porque ele saiu da vontade de Deus, ele saiu do reino de Deus, ele saiu do reino de Deus, querendo sexo, querendo coisas que não agradavam a Deus, querendo coisas que não agradavam o Senhor. Mas aí talvez você fale, mas Deus é misericórdia. Deus é, queridos. Mas Deus está avisando, Deus está falando, busca o reino de Deus, Deus está falando, Deus está usando um profeta, Deus está falando, mas não estão nem aí, como este povo. Deus estava falando, não saia daí. E eles não ouviram a voz. Este povo pereceu. Esse povo pereceu, queridos. Esse povo pereceu. No versículo 17 e 18, eles reclamam. Mas no versículo 25, o Senhor fala o seguinte: assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós, as vossas mulheres, não somente falasse por vossa boca. E sabe quem começou essa maldição de oferecer incenso à Rainha dos Céus? As mulheres. Mulheres, tomem cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado. Homens, tome cuidado, para você ir não ir das mulheres. Jovens,
Tomem cuidado, para vocês não ir com a dos seus pais. Vossa boca, senão também os fizesse por vossas mãos, dizendo: certamente cumpris o nosso voto que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e lhe oferecer libações perfeitamente, e confirmasse os vossos votos perfeitamente, e cumprisse os vossos votos. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, ó Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o nome pela boca do homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: viva o Senhor Jeová. Eis que velarei sobre ele para o mal e não para o bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, a espada, a fome, até que se acabem todos. E os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito, da terra de Judá, poucos números, e saberá todo o resto de Judá, que entrou na terra do Egito para peregrinar ali, e subsistirá a minha palavra ou a sua. E isso vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para o mal. Assim diz o Senhor: eis que eu entregarei a Faraó, Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, que procurava a sua morte. O recado está dado. O recado de Deus está dado. O Senhor está dizendo: não suba para o Egito. Converta o seu coração ao coração de Deus. Desconverta o seu coração do mundo, do Egito. Eu quero que você vá para mim agora, lá em Tiago. Olha, não, vamos ler aqui. No 45, a palavra veio para Baruque. Baruque estava desanimado. Mas olha só, Baruque estava lá também. O que ele diz. Por isso que eu falo uma coisa para você. Deus coloca, Deus tira. Deus coloca, Deus tira. Deus está no controle de tudo. E se nós não agradarmos a vontade de Deus e não fazemos o que é reto diante de Deus, Ele derriba, Ele edifica, Ele faz o que Ele quiser. Por isso, amados, a vontade de Deus é perfeita e agradável. Seja um verdadeiro adorador, porque senão o negócio vai complicar. Assim diz o Senhor, versículo 4: eis que edificarei, eu derribo, o que plantei, eu arranco, isso em toda a terra. Vai para Tiago. O Senhor mandou falar para nós o seguinte: com tudo isso, com essa alerta maravilhosa, o Senhor manda nós chegarmos a Deus nessa noite. Tiago, no capítulo 4, ele fala o seguinte. Tiago 4, versículo 8, ele diz o seguinte: para mim, para você que está aqui nessa noite, juniores que estão brincando, você não vai subir na barra do seu pai porque é pastor. Preste atenção na palavra de Deus. Reverência dentro da casa de Deus. Pois diz que eu sou brava. Eu apenas respeito a palavra de Deus, porque a palavra de Deus me libertou. A palavra de Deus me libertou. Reverência na casa de Deus. Não é palavra de homem, é a palavra de Deus. O Senhor te ama, igreja. O Senhor te ama. É por isso que Ele está aqui falando. Ele me ama. Ele quer o melhor. Se quiseres, comerá o melhor dessa terra, igreja.
Não é para quem está no Egito, não. Porque no Egito eles vão morrer, eles vão perecer. É para quem está no centro e no caminho, na vontade dEle. Chega. Chega de fazer as coisas erradas. Mas Ele diz agora: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai-vos as mãos, pecadores, vós de duplo ano. Purificai-vos o coração, senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Não saia da vontade de Deus e nem do caminho do Senhor. Vamos lá para Crônicas. Como que Deus é bom. Como que Deus é misericordioso. Você viu o louvor que a pastora Ângela cantou, o segundo? Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Não desespere. Não se entregue assim. Para que subir para o Egito? Há um Deus que cuida de você. Permanece onde você está. Há um Deus que cuida. Há um Deus que zela. O Senhor fala assim: o meu zelo, o zelo que Deus tem pela casa dele consome. Nós somos a casa de Deus. Ele zela por nós. Ele zela por nós. 2 Crônicas 7. Aleluia, Jesus. 2 Crônicas 7, versículo 14, diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos meus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor tinha prometido para eles também que eles voltariam, se eles permanecessem no lugar que o Senhor queria. O Senhor ia fazer eles retornar à terra que Ele tinha prometido, a terra que eles estavam, mas não quiseram. Então nessa noite, se o meu povo que chama pelo meu nome, por isso que eu digo para você, queridos, Deus não trouxe nenhum ímpio aqui nessa noite. É o povo dele que Ele quer tratar. É o povo dele que Ele quer tratar. E eu quero dizer uma coisa para você que pregador não diz, mas eu vou dizer diante de Deus, porque Ele está dando autoridade para mim falar isso. O Senhor tinha revelado essa palavra ontem para mim. E hoje de manhã cedo, eu comecei a ir para outro caminho, mudando a mensagem para a visão. E eu não conseguia montar a mensagem. Não conseguia, irmãos. Não conseguia montar, quase que eu li a Bíblia inteira hoje. Eu fechei a Bíblia, fui para a casa da minha sogra, almocei, preocupada. Quero que você dê importância nessa palavra nessa noite. Quando eu voltei, passei a tarde inteira tentando montar a visão. Mas eu entendi, porque Deus tinha falado da visão e eu estava achando que era isso. Agora eu estou entendendo. E eu fechei a Bíblia e escrevi assim num papel: Senhor, me ajuda. 4 horas da tarde, o que eu vou fazer? O que eu vou pregar? Eu não subo naquele lugar se não for a palavra revelada. O Senhor falou: vai lá para Jeremias 42. É isso que eu quero. O negócio começou a fluir. O negócio começou a fluir de uma forma tão poderosa que eu pedi perdão. Deus, me perdoa, porque eu sei quanto o Senhor ama. Aí eu entendi porque Ele falou de visão. Sabe por quê? João, ele viu o céu. Capítulo 19, versículo 11. De Carlos, abre aí. Lê para nós, bem alto. João 11. Abre todo mundo, ele vai ler. Agora eu estou entendendo. Eu estava querendo partir para o outro lado. O adorador, o que está no caminho, o que está no centro. Lê aqui, de Carlos, para nós.
Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti... Desculpa, porque quem escreveu foi João, Apocalipse. João viu. Sabe quem escreveu as palavras que Jesus disse? Que Deus procura os verdadeiros adoradores. Foi João. Ele não era músico. Ele não era músico. Sabe quem ele era? Ele era um jovem que venceu o maligno. Ele era um jovem que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus, ouviu as batidas do coração de Jesus, porque era a hora de Jesus. Estava chegando a hora de Jesus. Se reuniram na ceia, e ali inclinou a sua cabeça no peito de Jesus, ouviu a batida do coração de Jesus, pum, pum, batendo por mim e por você. E muitos querem negar Jesus. Muitos querem fugir para o Egito achando que vai ser melhor para você. Mas Deus está dizendo que você vai morrer à espada e pela mão do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse 19, versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam no exército que há no céu, montando cavalos brancos com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Saiu da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo a regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sabe quem ele viu? Jesus! Porque ele estava no caminho e no centro da vontade de Deus. Adorador, caminhou com Cristo. E Jesus disse: está disposto a passar o que eu vou passar? Porque ele queria sentar à direita de Deus. E ele ficou pregando, ele ficou anunciando, foi preso, mas permaneceu no caminho e no centro da vontade de Deus. Por isso não saia, porque a glória de Deus só vai ver quem permanecer. Se Deus está falando que é com você, se Deus está falando que Ele vai cuidar, que Ele vai realmente edificar, que Ele vai entrar com misericórdia, fique, não saia, não abandona, não olhe para trás. E Deus tem mais, para nós encerrarmos. Isaías 55. Deus tem isso para nós. Versículo 6. Está querendo parar? Para no meio da luta. Fica lá em casa. Para de buscar. É a mesma coisa você sair do caminho e ir para o Egito. Viu? Não vem buscar Deus enquanto você pode achar, não. Não, você sai do caminho e da vontade de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Por isso que Ele nos convidou a se humilhar, por isso Ele nos convidou a chegar, a se converter, a pedir perdão pelos nossos pecados. A nossa intenção era fugir, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva, a neve do céu, e para lá não tornem, mas regam a terra e faz produzir, brotar, dar semente,
ao semeador o pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que apraz e prosperará naquilo que enviei. Porque com alegria saireis e com paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a face, e todas as aves do campo baterão palmas. Em um lugar de espinheiro. Está difícil o lugar que você está? Não saia. Está espinhoso? Olha que Deus diz: crescerá a faia. E em lugar de sarça crescerá a muda. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Pastor, vale a pena. O verdadeiro adorador está no caminho e no centro da vontade de Deus. O que você quer? O que você quer? O que eu quero? Eu quero permanecer. Eu espero que você também queira ficar no caminho e no centro da vontade de Deus. Quero que você se coloque em pé. Começa a falar com Deus. Começa a falar com tua voz. Que o peso da glória de Deus venha sobre a sua vida. Que o peso da glória de Deus venha sobre a sua vida. Que o Espírito de Deus manifeste e transforme sobre a sua vida nessa noite. Abra teu coração, Senhor. Vem com peso, Senhor. Feche os seus olhos. Você sabe o que o seu coração, qual a intenção do seu coração? Chegai-vos a Deus. Deus tem o melhor. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória. Levante as tuas mãos para os céus. Levante as tuas mãos e se abre na presença de Deus. O Espírito de Deus está neste lugar. Ele não quer que você morra. Ele não quer que você pereça no Egito. Espírito Santo, manifesta o teu poder. Manifesta, Senhor. Vem com o peso, Senhor. Vem com o peso da tua glória. Se envolva na glória de Deus essa noite. O que nós precisamos, Espírito de Deus. Oh, aleluia, Jesus. A verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem, Senhor. Vem com o peso da tua glória.
Busque o Senhor, igreja. Chegai-vos a Ele. Buscai enquanto se pode achar. Reine na sua vida. Sabe que o Espírito de Deus revela que pessoas não tiveram uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que não teve experiência com o Espírito de Deus. Não teve algo que marcasse a vida. É noite de você sair daqui marcado. É noite de você sair daqui como aquela mulher no poço. Ela encontrou a Jesus. E se ela encontrou Jesus, ela encontrou Deus. E se ela encontrou Deus, encontrou o Espírito de Deus. E a vida dela mudou. Com o peso da tua glória. Nós precisamos dessa presença poderosa, porque essa presença faz com que nós permanecemos no caminho e na vontade de Deus. Espírito de Deus, manifesta o teu poder. Canta. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória, me cobre, flua ao rio de vida aqui. Que a verdade do teu reino, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória. Da tua glória aqui. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Oh, Deus. Você sabe o que é a glória de Deus? Peça a presença de Deus neste momento na sua vida. Vem com o peso da tua glória, porque o peso da glória faz com que você permaneça parado. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Vem, Senhor. Manifesta. Manifesta o Espírito Santo. É teu povo, não é meu. Manifesta. 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 Segura este povo no lugar. Segura este povo nessa terra. Vem com o peso da tua glória. Espírito, vem Espírito de Deus. Manifesta o teu poder com o peso da tua glória. Preste bem atenção. Tem coisas que o Espírito Santo faz para confirmar a atitude das pessoas. Uma vez ele disse assim: Ezequiel, levanta, levanta,
levanta, porque eu quero falar contigo. Tem coisas que Deus faz, e Ele quer fazer o seguinte nessa noite: levanta. Se você estava com a intenção de subir para o Egito, se o seu coração está no Egito, levanta e vem diante do meu altar, porque o altar de Deus é lugar de reconciliação. O Senhor está chamando. O Senhor está chamando. Se a sua intenção é essa, diante do altar o Senhor está chamando, porque Ele quer fazer algo na sua vida. Saia do seu lugar, porque há vidas desse jeito aqui, há vidas dessa forma, há vidas dessa forma. Não fique esperando o primeiro sair, não. O que Deus quer fazer, Ele vai fazer. O que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Tem mais vidas aqui. Tem mais vidas aqui. Tem mais vidas que está querendo subir para o Egito. O coração está no Egito. Você vai morrer. Você vai perecer. Mas se você ficar, mas Deus vai cuidar. Deus vai tratar. Deus vai fazer o melhor. Deus vai fazer o melhor. Deus vai fazer o melhor. Vem com o peso da tua glória, Senhor. Vem com o peso da tua glória. Me cobre, tua rio de vida. Que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Deus quer tirar toda a sujeira do seu coração, mudando. Muda de vida, muda de vida. O Espírito de Deus está aqui, a glória de Deus está sobre ti, e Ele quer que você permaneça. Vem, Senhor. Vocês que vieram aqui na frente, começam a dizer: vem com o peso da tua glória na minha vida. Vem com o peso da tua glória, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. O Senhor tem o melhor para ti. O Senhor tem o melhor para ti. Sabe este louvor? Falei pro Marcelo assim. Estava pronta para sair, computador desligado. E Deus falou assim: tira lá aquele louvor. Se não der tempo para ensaiar, põe lá. Porque o peso da minha glória tem que estar na vida deste povo. Porque o peso da glória vai fazer com que você permaneça no lugar. Nós nem ensaiamos, mas o Espírito está fazendo. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória, me
atenção. O último versículo. Eu tinha esquecido de ler, mas o Espírito Santo trouxe aqui. Eu quero ler para você o seguinte. Preste atenção. O verdadeiro adorador caminha e está no centro da vontade de Deus. Não fuja para o Egito, porque lá você vai perecer. Permaneça aonde Deus te colocou, no caminho que te leva a Deus. Jesus Cristo, Ele é o caminho e a verdade.